Meu nome é Beatriz, e a história que vou contar aconteceu há alguns anos, quando minha vida virou de cabeça para baixo. Eu morava em uma casa simples no interior da Paraíba, numa cidadezinha chamada Vila das Almas, um lugar pequeno e tranquilo onde todos se conhecem. Eu e meu parceiro, Lucas, nos mudamos para lá logo após o casamento. Ele sempre foi mais calmo, gostava da paz do interior, e nós dois adorávamos a serenidade que aquela cidade nos oferecia. Lucas faleceu há pouco mais de 2 meses. Ele estava doente, e sua morte foi inesperada, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que algo estava errado. Havia meses que o câncer que ele tinha era silencioso, agressivo, e no fim não deu tempo de fazer muita coisa. No início, me senti perdida, sem saber como seguir. Tudo dentro de casa parecia o mesmo, mas, ao mesmo tempo, estava diferente. A casa estava vazia sem ele, mesmo com as visitas e o apoio de amigos. Algo sempre me dizia que ele estava ali, que ele não havia partido completamente. A casa que antes parecia cheia de vida e risos agora estava imersa em um silêncio ensurdecedor. Os móveis, as paredes, o cheiro do café que sempre fazia pela manhã, tudo parecia uma constante lembrança de sua ausência. Durante os primeiros dias, achei que a dor fosse a única coisa que me incomodava, mas comecei a perceber algo mais. As noites, especialmente, eram mais difíceis. Sempre que eu apagava as luzes e me deitava, sentia uma presença na casa. Eu sabia que estava sozinha, mas a sensação de que havia algo ou alguém ali era tão forte que não conseguia ignorar. Eu sabia que não poderia ser Lucas, pois ele se foi, mas a sensação de não estar sozinha nunca me deixou. Comecei a notar os primeiros sinais de algo estranho no 3º dia após o enterro de Lucas. À noite, enquanto estava na sala assistindo TV para tentar me distrair, senti uma mudança no ar. O silêncio na casa era completo, mas algo estava estranho. Olhei para o corredor que levava ao quarto. De repente, vi uma sombra. Ela se movia suavemente, como se estivesse deslizando pela parede. Num primeiro momento, achei que estivesse vendo coisas. Levantei e fui até o corredor, tentando encontrar qualquer explicação lógica para o que tinha visto, mas não havia nada. O corredor estava vazio como sempre esteve. Naquela noite, fui dormir mais cedo do que o normal, mas, assim que apaguei as luzes do quarto, a sensação estranha aumentou. Não pude mais ignorar. Algo parecia se mover pela casa, algo que eu não conseguia ver claramente, mas sabia que estava ali. Olhei ao redor, mas o quarto parecia vazio. Tudo estava em silêncio, exceto pela leve brisa que entrava pela janela. Foi quando, no canto do meu olho, vi algo que me assustou. Era uma sombra, uma figura indistinta, mas claramente humana. Ela estava parada perto da porta do meu quarto, olhando para mim, ou pelo menos eu achava que estava. A sombra não tinha uma forma definida, mas havia algo nela que me fez sentir que estava me observando. Fui até a porta, mas quando acendi a luz do corredor, a sombra desapareceu. Voltei para a cama, tentando afastar o medo, mas o sono foi impossível. Durante a noite, a sensação de presença se repetiu. Às vezes, a sombra parecia se mover pela casa, outras vezes, ela ficava na porta do meu quarto, imóvel. No dia seguinte, não contei para ninguém. Estava com medo de parecer louca, de que pensassem que era apenas o luto falando mais alto. Mas não pude negar o que sentia. Mesmo assim, as sombras continuavam. As noites se tornaram cada vez mais difíceis. A sombra que antes parecia um mero produto da minha mente atormentada agora estava mais presente. Eu sabia que não estava louca, pois o que acontecia era real. Durante a noite, a sombra se movia pela casa, sempre no meu campo de visão periférico. No começo, pensei que talvez fosse o efeito do luto, mas logo comecei a perceber que era algo muito mais estranho. Talvez fosse uma forma de Lucas tentar se comunicar, uma manifestação dele ou algo que minha mente criou para lidar com a dor da perda. Eu não sabia o que esperar, mas precisava tentar. Então, com o coração acelerado, fui até o corredor onde a sombra sempre aparecia. Fiquei parada por um tempo, tentando ouvir algum som, qualquer coisa que me dissesse que não estava sozinha.
Foi quando eu ouvi, de forma nítida, o som dos pés se arrastando no chão, o mesmo som que eu sempre ouvia, mas agora estava mais claro, mais audível. Respirei fundo e chamei, com a voz trêmula: Lucas, é você. A sombra se moveu lentamente na minha direção, mas dessa vez, algo era diferente. Não era como antes, como se fosse apenas uma presença. Desta vez, a sombra parecia se formar mais claramente, quase como se tivesse uma forma humana. Eu me senti paralisada, mas ainda assim não consegui recuar. Estava na minha frente, com medo. Perguntei novamente: você está tentando me dizer algo? A sombra não respondeu, mas fiquei com a sensação de que algo estava ali querendo se comunicar. Eu não sabia mais o que pensar. Parecia que Lucas estava ali, mas por que ele não falava? Eu esperava algo mais claro, uma explicação, mas a sombra apenas ficou ali, imóvel, como se estivesse me esperando. Com medo, voltei para o quarto, fechando a porta atrás de mim, mas algo me dizia que aquilo não era tudo. Com dificuldade, consegui dormir naquela noite. No dia seguinte, já era sexta-feira. Durante toda a semana, a presença se tornou mais frequente e cada vez mais me incomodava. Eu sabia que algo estava errado quando a vi pela última vez no corredor, parada diante de mim. Eu sabia que não era o espírito de Lucas, mas quem seria? O que a presença queria? Na manhã de sábado, minha amiga Juliana chegou como havia prometido. Ela sabia que eu ainda estava lidando com o luto de Lucas e que estava difícil seguir em frente. Juliana era uma pessoa de fé, muito religiosa, e sempre acreditou no poder da oração e na proteção divina. Eu sabia que ela tentaria me ajudar a entender melhor o que estava acontecendo e, de certa forma, eu esperava que ela trouxesse alguma resposta. Assim que ela chegou, nos sentamos na sala e começamos a conversar. Eu relutei no começo, mas finalmente decidi contar tudo o que estava acontecendo. Falei sobre os barulhos estranhos, sobre a sombra que se movia pela casa, sobre a sensação de estar sendo observada. Por fim, sobre a impressão de que aquela sombra não era Lucas. Juliana me ouviu atentamente, mas a expressão em seu rosto começou a mudar à medida que eu contava. Ela não parecia mais tão tranquila como sempre. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre o que eu havia dito. Então, olhou para mim com os olhos arregalados e disse, com a voz firme: Beatriz, isso não é o Lucas. Não é ele, e eu sei disso. Não estou dizendo isso para te assustar, mas você precisa entender que o que você está lidando não é uma presença boa. Algo está tentando se comunicar com você, mas não é o espírito do seu marido. Eu fiquei em silêncio, tentando entender o que ela estava dizendo. Juliana, com sua fé inabalável, começou a me explicar que, de acordo com o que ela sabia, nem todas as manifestações espirituais eram positivas. Ela falou sobre como algumas presenças podem se passar por seres queridos para se apropriar de nossa dor e vulnerabilidade e se alimentar das nossas emoções. A presença que você está sentindo pode ser algo muito mais antigo, algo que ficou preso à casa. Não é o Lucas, eu sinto isso, Beatriz, e você tem que tomar cuidado. As coisas que acontecem quando você vê essa sombra não são normais. O espírito de uma pessoa que partiu não deveria estar tão agitado tentando se manifestar dessa maneira. Eu fiquei em choque com as palavras de Juliana, mas algo dentro de mim sabia que ela estava certa. O comportamento da sombra, suas mudanças, sua presença constante não eram normais. Como poderia explicar isso? Como poderia dizer para minha própria mente que tudo aquilo estava acontecendo? Eu queria acreditar que era o espírito de Lucas, mas a verdade que Juliana me trouxe parecia mais plausível. Então, ela sugeriu que fizéssemos uma oração, que pedíssemos proteção e orientação. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo estava errado. O que antes parecia uma tentativa de comunicação agora me parecia muito mais uma presença inquieta, um espírito perdido tentando se manifestar de maneira errada. Eu sabia que, se não tomássemos cuidado, poderia acabar perdendo o controle sobre o que estava acontecendo ali. E, a partir daquele momento, decidi que precisávamos agir para entender o que estava realmente acontecendo na minha casa. Na manhã seguinte, depois de conversar com Juliana, fiquei com a mente inquieta. A sensação de que algo estava errado, de que aquela sombra não era o espírito de Lucas me consumia.
Apesar do conforto que a presença da minha amiga trouxe, o medo de que algo estivesse ali comigo, algo que não deveria, me fazia perder a calma. Naquela tarde, após a oração que fizemos juntas, Juliana sugeriu que tentássemos algo mais direto. Ela me explicou que o que eu estava enfrentando poderia ser algo de outra natureza e que, se fosse o espírito de Lucas, ele não se manifestaria da maneira como a sombra estava se comportando. Foi então que, em um impulso, decidi que tinha que enfrentar aquela situação. Eu precisava ter certeza, precisava entender o que realmente estava acontecendo em casa. Com Juliana ao meu lado, as coisas pareciam normais, mas logo, ao olhar para o quarto onde a sombra sempre aparecia, senti um arrepio forte na espinha. Antes que eu pudesse dar um passo, Juliana me segurou pelo braço. Com um tom sério, disse: Beatriz, fique calma. Você precisa saber a diferença entre o que está ali e o que você quer acreditar. Foi então que a sombra apareceu como de costume. Eu esperava que fosse Lucas, esperando ver meu marido, mas, ao contrário do que eu imaginava, a sombra estava mais agressiva. Dessa vez, ela parecia se mover com mais rapidez, quase como uma figura em fuga. Seus movimentos eram erráticos, não havia paz nem uma tentativa de se comunicar como eu esperava. Foi quando Juliana se adiantou, com uma calma impressionante, fez uma oração. Suas palavras eram fortes, ao fundo, o ambiente parecia mudar. A temperatura do corredor caiu abruptamente. Naquele momento, a sombra se agitou violentamente, como se estivesse tentando se libertar em um ato desesperado. Fui até o quarto onde tudo acontecia. Ao entrar, a sensação de que aquilo não era Lucas se concretizou, não só pela forma como a sombra se comportava, mas também pelas palavras que começaram a ecoar na minha mente. Eu ouvi a voz de Lucas, mas não era dele. A sombra estava tentando imitar sua voz, mas com um tom distorcido, algo ameaçador. Você não deveria ter ficado aqui. Eu ouvi, e imediatamente soube que não era ele. Era algo que estava usando a forma dele, tentando se passar por ele, mas era algo muito mais sombrio, algo que não tinha boas intenções. Juliana, percebendo o que estava acontecendo, começou a rezar mais alto e a sombra que antes parecia estar se aproximando de nós desapareceu. O ambiente, que antes estava pesado e cheio de uma energia negativa, foi se tornando mais leve. A temperatura voltou ao normal. Pela primeira vez em dias, eu senti que a casa estava silenciosa e tranquila. Após a oração, Juliana me explicou que o que havia acontecido não era o espírito de Lucas. Ela me contou que, às vezes, entidades malignas podem se passar por aqueles que amamos, se aproveitando da nossa dor e da nossa vulnerabilidade para se alimentar de nossas emoções. O espírito de Lucas, segundo ela, estava em paz, mas algo mais escuro havia se aproximado de nós. A sensação de alívio foi imensa, senti que finalmente consegui respirar de novo. Juliana, com sua calma, me ajudou a entender que não se tratava do meu marido, mas de uma presença que eu não deveria deixar crescer. A partir daquele momento, a casa voltou a ter paz e eu nunca mais vi a sombra. Juliana, com sua ajuda, me mostrou o poder da fé, da oração e da proteção. Mesmo com toda a dor da perda de Lucas, pude finalmente seguir em frente, com a certeza de que ele estava em paz e que a presença estranha não fazia parte dele, mas de algo que eu jamais poderia ter imaginado. Meu nome é Felipe. Vivo sozinho na zona sul de Natal, em um bairro tranquilo, longe da agitação do centro da cidade. Trabalho como assistente administrativo em uma pequena empresa e meu dia a dia é bem rotineiro. Costumo sair de casa para o trabalho e voltar no final da tarde. Quando chego, o que mais gosto é de relaxar na minha sala, assistindo à TV ou lendo um bom livro. Mas tudo isso começou a mudar algumas semanas atrás, quando notei algo estranho vindo da minha janela. Era uma noite comum. Estava sentado na sala, assistindo ao noticiário, como sempre fazia antes de dormir. A noite estava bem silenciosa e eu comecei a sentir uma leve sensação de desconforto. A luz da rua que entrava pela sala normalmente me dava uma sensação de tranquilidade, mas, naquela noite, algo estava diferente. A luz que vinha de fora parecia mais forte, mais intensa, e, a cada vez que olhava para a janela, via um brilho que não conseguia explicar. A princípio, pensei que fosse apenas o reflexo da luz ou talvez alguma luz do prédio em frente, mas a cada noite esse brilho ficava mais presente, como se alguém estivesse com uma lanterna ou alguma luz muito forte, apontando em direção à minha janela. A luz parecia se mover, mas nunca consegui ver quem ou o que estava fazendo aquilo. Eu ainda tentava me convencer de que era apenas um reflexo, mas, no fundo,
Algo me dizia que havia algo estranho acontecendo. Decidi não dar muita importância, mas o fenômeno persistia. A cada noite, a luz se tornava mais forte, mesmo sem querer. Comecei a me sentir desconfortável. Em uma noite, não consegui ignorar mais. Estava determinado a descobrir o que estava causando aquela luz estranha. Levantei da cadeira e fui até a janela, com o coração acelerado, tentando observar qualquer coisa que pudesse me dar uma explicação. Quando olhei para fora, vi a mesma luz brilhando intensamente, como se estivesse vindo de um ponto específico da rua, lá no fim da minha visão. A luz estava parada, mas parecia se mover ligeiramente. A cada vez que eu olhava de volta, pelo que parecia, a luz não era de um carro nem da iluminação pública. Tentei me concentrar mais e foi aí que percebi algo que me deixou ainda mais inquieto. Uma figura estava lá, parada na rua, olhando diretamente para minha janela. Eu não conseguia ver claramente os detalhes, mas o que mais me assustava era a postura da pessoa. Ela estava imóvel, como se estivesse esperando por algo ou alguém e o olhar parecia fixo em mim. Não consegui distinguir seu rosto, mas a sensação de estar sendo observado era real. Com o coração acelerado, fiquei ali observando por alguns minutos, esperando que a figura se movesse ou que a luz fosse embora, mas nada acontecia. A figura não se movia e a luz continuava a brilhar intensamente. Eu então decidi que não poderia mais ficar apenas olhando de longe. Precisava saber o que estava acontecendo. Respirei fundo, me preparei para confrontar o que quer que fosse e me aproximei da porta, pronto para sair e investigar mais de perto. Minha mente estava uma bagunça enquanto eu me aproximava da porta. Sabia que algo estava errado, mas, ao mesmo tempo, minha curiosidade estava me empurrando a sair e ver o que estava acontecendo. A luz continuava brilhando intensamente e a figura parada na rua parecia esperar por mim, como se soubesse que eu sairia para investigar. Uma parte de mim tentava me convencer de que era apenas um erro de percepção, algo que eu estava imaginando, mas aquela sensação estranha era impossível de ignorar. Eu abri a porta com cuidado, tentando não fazer barulho. Lá fora, a rua estava deserta, sem nenhum movimento, mas a luz ainda estava lá, bem à minha frente. A figura que eu tinha visto estava mais próxima, a apenas alguns metros de distância, como se tivesse se aproximado silenciosamente. Eu me preparei para dar o próximo passo, mas algo me fez hesitar. Era como se a figura estivesse esperando que eu me aproximasse mais, como se fosse me testar. Com o coração batendo forte no peito, comecei a caminhar em direção à rua. Cada passo parecia mais pesado que o anterior e a luz, na frente de mim, continuava a brilhar com a mesma intensidade. Quando me aproximei mais, a figura finalmente se moveu. Ela deu um passo à frente e eu pude ver que não era uma pessoa comum. Não havia nenhum rosto, apenas uma forma escura, uma silhueta indistinta, como se fosse feita de sombra, mas ainda assim, visível. "Oi?", eu perguntei, minha voz soando mais fraca do que eu imaginava. Não houve resposta. A figura continuou a se mover lentamente em minha direção, sem fazer nenhum som. Eu parei, meu corpo congelado, sem saber o que fazer. Algo me dizia para correr, mas eu não conseguia me mover. Estava paralisado, preso naquela sensação de que algo muito errado estava acontecendo. De repente, a figura parou a poucos metros de mim. A luz parecia ficar ainda mais forte, iluminando aquele ser sem forma. Meu corpo inteiro estava tenso, esperando por algo, mas, por mais que eu olhasse, a figura não fazia nenhum movimento. Apenas estava ali, parada, como se aguardasse. Quando olhei de novo para a luz, ela começou a diminuir gradualmente e a figura desapareceu na escuridão. Sem conseguir entender o que acabará de acontecer, voltei para o meu apartamento. A sensação de desconforto aumentava a cada segundo. Não sabia mais o que acreditar. Na manhã seguinte, eu tentava afastar os pensamentos do que aconteceu na noite anterior, mas, por mais que tentasse, a imagem daquela figura sombria continuava na minha cabeça. Eu sabia que o que tinha visto não era normal e a ideia de que a figura pudesse voltar me deixava tenso. Mas não queria admitir para mim mesmo que estava assustado, então continuei minha rotina normalmente, tentando não pensar no ocorrido. Naquela noite, quando a luz voltou, eu não estava mais tão surpreso. O brilho vinha novamente da rua, mas, desta vez, parecia mais forte. Eu sabia o que estava acontecendo, embora uma parte de mim estivesse morrendo de medo, outra parte queria saber o que estava acontecendo de verdade. Algo me dizia que aquela luz estava ligada à figura e agora eu não podia mais ignorar. Levantei da cama e fui até a janela.
A figura não estava visível ainda, mas a luz era tão intensa que iluminava quase toda a rua em frente ao meu prédio. Algo em mim me empurrou a sair mais uma vez. Quando abri a porta, a rua estava novamente vazia, mas a sensação de que alguém me observava era mais forte do que nunca. Ao olhar em direção à luz, percebi que ela estava mais forte e agora parecia estar se aproximando da minha casa. Eu não sabia o que fazer, mas precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Fui até a rua e olhei em direção à luz. Para minha surpresa, a figura apareceu novamente. Ela estava em pé, mais próxima de mim do que da última vez. O mesmo brilho, a mesma silhueta escura e indistinta. Eu estava congelado, mas agora, ao contrário da última vez, a figura não me ameaçava. Ela simplesmente estava lá, parada, observando. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu trêmula. O que você quer de mim? A figura não respondeu, mas, de repente, a luz começou a diminuir até desaparecer completamente. Senti um alívio instantâneo, mas também um vazio, como se algo tivesse se perdido. Fiquei ali, na rua, por alguns minutos, tentando entender o que tinha acontecido. A figura havia desaparecido, mas o brilho que eu via na janela nunca mais voltou. Nos dias seguintes, a paz voltou para minha casa, mas a sensação de desconforto nunca se foi completamente. Embora a luz estranha e a figura sombria tivessem desaparecido, algo dentro de mim havia mudado. Aquelas noites de silêncio, que antes pareciam reconfortantes, agora estavam sempre acompanhadas de uma expectativa, como se algo estivesse esperando para acontecer de novo. Eu tentei seguir minha vida como antes, mas os eventos daquela noite me marcaram de uma forma que eu não conseguia explicar. Tudo parecia voltar à normalidade, mas, ao mesmo tempo, parecia que eu estava perdendo alguma coisa. Havia uma parte de mim que não podia deixar de pensar sobre o que realmente aconteceu, sobre o que a figura queria e o que estava acontecendo comigo. Foi então que, em uma noite, enquanto eu estava em casa revisitando os acontecimentos, lembrei de uma história que meu avô costumava contar sobre uma figura que se manifestava nos momentos de angústia. A história falava sobre um homem que, em um momento de desespero, acabou atraindo a presença de um espírito perdido, alguém que não conseguia encontrar descanso. Na época, eu achava que era apenas uma história inventada, mas agora, olhando para trás, me dei conta de que aquela figura, aquele ser sem rosto, parecia estar em busca de algo, de uma resposta, de uma reparação. Foi quando o pior aconteceu. Durante uma das noites em que eu estava revisitando esses pensamentos, o telefone tocou. Era uma chamada desconhecida. Quando atendi, ouvi uma voz familiar, mas que eu não conseguia reconhecer. A voz sussurrou meu nome e disse: "Eu nunca consegui te dizer adeus." Meu coração disparou em meu peito. Olhei para a janela, mas não havia mais nenhuma luz. Foi então que a lembrança veio de forma avassaladora. Aquela frase, "Eu nunca consegui te dizer adeus", foi dita por alguém no passado, em um momento muito antes de eu me mudar para essa casa. Eu havia esquecido ou tentado esquecer, mas aquela voz era a de meu irmão, perdido em um acidente anos atrás. Ele havia morrido em um acidente quando eu era mais jovem e a dor da perda foi tamanha que eu nunca consegui lidar com aquilo da maneira certa. Após o funeral, houve dias em que a sensação de sua presença se manifestava em minha casa e eu me convenci de que era apenas a saudade me consumindo. Mas aquela noite, aquela luz, aquela figura e aquela voz, tudo isso trouxe à tona a verdade que eu havia enterrado. A presença que eu havia sentido na minha casa, o espírito que agora entendia ser de meu irmão, havia retornado. Ele nunca encontrou paz e estava tentando se comunicar comigo, talvez para pedir perdão, talvez para se despedir. Eu não sabia o que fazer. Tudo fazia sentido agora, mas também me deixava com um medo indescritível. Eu estava em paz com a ideia de que ele estava finalmente se despedindo, mas, ao mesmo tempo, não podia deixar de me perguntar: por que agora? Porque depois de tanto tempo? Foi o último encontro que tive com a figura. A luz nunca mais apareceu e o silêncio se instalou novamente. Eu não sabia o que mais poderia acontecer, mas sabia que finalmente entendia o que havia ocorrido. A luz na janela, a figura foram de uma despedida que eu não sabia que precisava. A paz que senti depois daquilo foi silenciosa, mas foi suficiente para me fazer seguir em frente. Eu finalmente aceitei a perda, aceitei que meu irmão estava indo embora, finalmente descansando, não mais preso àquela casa, nem à minha vida, mas livre. Nunca fui muito fã de arte, mas sempre gostei de visitar feiras de antiguidades. Gosto da ideia de encontrar algo que tenha história,
que tenha sido parte da vida de outras pessoas. Foi em uma dessas feiras, em uma manhã de domingo, que encontrei o quadro. Ele estava em uma das barracas mais afastadas, encostado em uma pilha de velharias, com a moldura dourada, levemente arranhada, mas ainda muito bonita. O quadro em si era simples, retratando uma mulher com um semblante sério, vestindo roupas antigas. A pintura não tinha um estilo refinado, mas havia algo nela que me atraiu. A mulher no quadro parecia tão real, como se pudesse sair dali a qualquer momento. Eu nunca fui de me envolver com obras de arte, mas algo naquele quadro me chamou a atenção. Decidi comprá-lo. Quando o levei para casa, coloquei o quadro na parede. Aquele era um canto vazio e ele parecia se encaixar perfeitamente ali. Não pensei muito nisso, até porque o preço era bem acessível. Naquele momento, parecia ser uma boa ideia para preencher o espaço vazio na parede. Nos primeiros dias após colocar o quadro na parede, não percebi nada de estranho. A pintura parecia apenas ser uma obra comum, como qualquer outra. No entanto, ao longo das semanas, comecei a reparar em algo que não tinha notado antes: a expressão da mulher no quadro. Ela mudava. No início, eram mudanças sutis, quase imperceptíveis. Em um dia, a mulher parecia mais séria, com os lábios fechados e os olhos olhando para baixo. No outro, ela parecia um pouco mais tranquila, como se estivesse pensando. Tentei ignorar, achando que era coisa da minha cabeça, mas, com o tempo, a mudança nas expressões ficou mais evidente. Era como se a figura estivesse respondendo ao meu estado de espírito. Nos dias em que eu estava mais tenso, a mulher parecia mais severa, com um olhar crítico. Quando eu estava mais relaxado, ela parecia mais calma, até sorrindo levemente. Mas não era só isso. Eu começava a sentir uma estranha sensação, como se a figura estivesse ciente de mim, como se me observasse. Eu não sabia dizer se estava ficando louco ou se a pintura realmente estava mudando, mas a sensação de que algo estava acontecendo era evidente. A situação com o quadro estava começando a me incomodar. A cada dia, eu via a mulher na pintura mudar sua expressão. Quanto mais eu olhava, mais parecia que ela estava se tornando mais viva. Eu tentei ignorar, mas não conseguia. Precisava entender o que estava acontecendo. Decidi pesquisar sobre a obra. Fui à internet e procurei por qualquer informação que pudesse me dar uma explicação. A princípio, parecia ser apenas uma pintura comum, sem história. Porém, conforme fui cavando mais fundo, encontrei um site de antiguidades que mencionava o artista que havia pintado a peça. O nome dele era Fernando Ribeiro, um pintor do século XIX, muito conhecido por retratar figuras em situações emocionais carregadas. Mas o que mais me chamou a atenção foi o que encontrei na descrição da pintura. A mulher no quadro não tinha um nome registrado, mas as informações apontavam que ela era uma figura misteriosa que morreu de maneira trágica. Alguns relatos diziam que ela havia sido uma figura de destaque na alta sociedade, mas ninguém sabia exatamente como ela morreu. O que eu achei mais perturbador foi que, segundo alguns antigos proprietários do quadro, a expressão da mulher mudava conforme a presença de pessoas. Para mim, parecia que a pintura estava, de alguma forma, reagindo à minha presença. Com o passar dos dias, a mudança nas expressões dela ficou ainda mais evidente. Quando eu ficava tenso ou ansioso, ela parecia muito mais triste, e, quando estava relaxado, ela parecia mais contente. Isso me fez pensar: será que a pintura estava conectada a mim de alguma forma? Ou será que eu estava ficando paranoico? Eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. A figura no quadro agora mudava constantemente e não eram mudanças sutis. Seus olhos, antes calmos e serenos, agora pareciam cada vez mais intensos, como se estivessem me observando com uma expressão que me deixava inquieto. A cada vez que eu entrava na sala, parecia que ela estava me esperando e sua expressão estava diferente, como se a pintura estivesse me testando, me forçando a olhar mais de perto, a entender o que estava acontecendo. Foi então que um dia, enquanto eu estava olhando fixamente para o quadro, vi algo que me fez gelar. Quando a figura sorriu, seus olhos brilharam de uma forma que parecia quase sobrenatural. Eu senti um arrepio na espinha e foi aí que percebi que algo não estava certo. Não era só uma pintura antiga, com algumas mudanças de expressão. Era como se algo estivesse tentando se comunicar comigo. Decidi pesquisar mais sobre a figura retratada. A pintura não era apenas de uma mulher qualquer. Ela tinha uma história que estava ali, bem diante de mim. Depois de muito procurar, encontrei uma referência em um antigo diário de um colecionador de arte. Ele falava sobre a pintura e como,
ao longo dos anos, a figura parecia sempre mudar de expressão quando era observada por diferentes pessoas. Mas o mais assustador foi o que ele escreveu depois. Ele mencionou que, segundo lendas, a mulher do quadro havia morrido de forma misteriosa e violenta, mas ninguém sabia exatamente como ou porquê. O mais perturbador, no entanto, foi o fato de que, após sua morte, a pintura passou a mudar com as emoções de quem a olhava. Ele mencionou também que, em algumas versões da história, o retrato nunca foi vendido, mas sim passado de um proprietário a outro, como se a pintura tivesse uma espécie de poder sobre aqueles que a possuíam. Agora, eu estava certo de que o quadro tinha algo mais do que simples tinta e tela. Algo naquele retrato estava tentando se comunicar comigo e eu não sabia o que isso significava. Eu não sabia o que fazer. A cada dia que passava, a ansiedade aumentava, não só pela mulher na pintura, mas por algo mais profundo, algo que eu não conseguia explicar. Sua expressão, antes simples, agora parecia carregada de um significado, como se estivesse tentando me dizer algo ou, pior, como se estivesse me esperando fazer algo. Eu não sabia mais se estava vendo o que queria ver ou se a pintura realmente tinha vida própria. Uma noite, enquanto estava sentado na sala, olhando fixamente para o quadro, algo aconteceu que me fez gelar. Eu estava tão imerso na ideia de que a pintura estava viva que não percebi o que estava acontecendo até que foi tarde demais. A figura no quadro, que normalmente mudava suas expressões de maneira sutil, agora estava completamente diferente. Seus olhos estavam fixos em mim, não mais com a expressão suave a qual eu estava acostumado, mas com um olhar de raiva, como se estivesse me julgando. O sorriso dela, que antes parecia ser um simples gesto, agora estava distorcido, como se estivesse se transformando em algo grotesco. Eu me levantei rapidamente da cadeira, sentindo um medo que nunca havia sentido antes. Quando olhei novamente para o quadro, a mulher parecia estar se aproximando de mim, como se estivesse saindo da tela. Eu não sabia o que fazer, o medo me paralisou por um instante, mas eu sabia que precisava sair da sala. Foi quando, ao dar um passo para trás, a lâmpada da sala piscou e o quadro balançou ligeiramente na parede. Eu corri para a porta, mas antes de conseguir abrir, um som alto e estridente veio de trás de mim. Quando me virei, vi uma sombra se movendo rapidamente no reflexo do espelho que ficava em outra parede da sala. Era uma figura, uma silhueta com os traços distorcidos, como se estivesse tentando escapar da tela, mas não conseguia. Meu coração disparou e eu finalmente consegui abrir a porta e correr para fora da sala, sem olhar para trás. Fechei a porta e fiquei no corredor, sem saber o que pensar. O quadro, aquele maldito quadro, estava possuído por algo que eu não podia controlar. No dia seguinte, decidi que não poderia mais viver naquela casa com aquela pintura. Eu não sabia o que realmente estava acontecendo, mas sabia que não podia arriscar mais. Quando voltei para a sala, o quadro ainda estava lá, mas não havia mais nenhum sinal de mudança. Ele estava de volta à sua forma original, com o sorriso suave da mulher na pintura. Eu o tirei da parede e o coloquei de lado, decidido a nunca mais olhar para ele, mas a sensação de que algo ainda estava no ar, esperando, não me deixou em paz. Desde aquele dia, nunca mais consegui olhar para pinturas ou quadros da mesma forma. O mais assustador de tudo é que até hoje não sei se a pintura realmente tinha algo de sobrenatural ou se tudo o que aconteceu foi apenas fruto da minha imaginação. Mas uma coisa é certa, eu nunca mais vou me arriscar a comprar um quadro antigo novamente.